Eu sou a nutricionista Karen Honorato e o assunto hoje é sobre alimentação viva. E para você que nunca ouviu falar ou que está querendo saber um pouco mais, nós vamos conversar com a professora Jane Suzy, que é educadora da Escola Terra Pia de Fiocruz, do Rio de Janeiro. Tudo bem, Jane? Tudo bem, Karen. Jane, mostra pra gente o que é essa mesa maravilhosa que está nos apresentando aqui e o que é a alimentação viva. Bom, a alimentação viva, a base é isso tudo que vocês estão vendo aqui. Mas ela se compõe de verduras, legumes, frutas, tudo cru, sem ir ao fogo. E com as sementes germinadas, que são a base da nossa alimentação, são as sementes germinadas. Que é através dela que nós vamos obter todos os nutrientes. Aqui é uma opção, algumas opções de sementes que nós temos, que nós podemos usar. Nós usamos milhares de sementes, mas aqui tem algumas opções para vocês tá verem. Aí. Das leguminosas, aqui nós temos a soja, o feijão azul, o feijão moyashi, que também tem muita gente que não conhece, é o verdinho. Esse verdinho aqui, ó. O amendoim, que é uma leguminosa, que às vezes as pessoas não sabem, né? Nós temos o grão de bico, que também é uma leguminosa. Então, todas essas nós podemos germinar, né? Podemos germinar para consumir. Para consumir. E aqui são os brotos de terra. Aqui é o broto do girassol. Que vem das sementes germinadas. Que vem, você germina, eu vou ensinar. Você germina a semente para depois transformar em broto. Agora explica aqui, Jane, por que germinar a semente? Qual que é o fundamento disso? Bom, a semente germinada, quando nós compramos a semente, do jeito que está aqui, seca, ela tem o seu nutriente, cada uma com o seu nutriente. Mas desde o momento em que nós oferecemos água, como vocês estão vendo aqui, a semente que estava dormindo, acorda, começa a acordar. E nesse processo em que ela acorda, começa a haver uma modificação interna do embrião dentro da semente, né? Aumenta as enzimas, aumentam as fibras, tudo tem um potencial elevado. Por que esse poder? Porque elas têm o poder de criar outra vida, ou seja, outra planta, né, Jane? Isso. Então hoje a Jane trouxe uma para nos ensinar a germinar. O que você vai mostrar aqui? Eu gostaria de deixar aqui uma coisa. A semente de girassol, todos sabem que é uma semente muito gordurosa. Isso. Então eu vou dar um exemplo em cima dela. Quando nós germinamos a semente de girassol, a gordura dela é transformada em gorduras solúveis, de fácil assimilação pelo organismo. Assim como nozes, amêndoas, as castanhas, todas as sementes que são oleaginosas, acontecem essa transformação. Ou seja, naturalmente, essas sementes, elas já têm um óleo que é muito importante para o organismo. No processo de germinação, são gorduras muito mais bem absorvidas e com muito mais valor nutritivo para as nossas células do que in natura, né, Jane? Então aqui, Jane, nós temos uma semente de girassol com casca. Ela já está um pouquinho úmida. O que você fez aqui? O primeiro passo, eu vou explicar por aqui. Eu pego, lavo, seleciono a minha semente e coloco água para lavar. Eu vou lavar ela bastante porque ela sempre vem suja, tá? Eu vou lavar umas 5 vezes a minha semente. Depois que eu lavei umas 5 vezes, eu vou oferecer água para ela. Eu faço isso sempre no período da manhã. De manhã ela vai beber essa água até a noite. É um período de 8 a 12 horas bebendo água. Ô Jane, só uma dúvida. Sim. A semente de girassol gasta esse tempo. Cada semente tem o seu tempo? Cada semente tem o seu tempo e sua forma de germinar. Ok, então pelo girassol. Essas aqui são sementes que germinam. Nós oferecemos primeiro água para ela e depois ar. Esse período aqui que ela está sem água, nós falamos que ela está no ar. Já essas sementes aqui, que é o girassol sem casca, a amêndoa, as nozes e assim vai. Temos outras sementes, germinam só na água. Ela não fica no ar. Pelo contrário, se ficar no ar, ela vai oxidar. Então não é boa para consumo, né, Jane? Se ela sair da água, tem que ser consumida. Na hora. Na hora, okay. Imediatamente. Nós aqui estamos ensinando a fazer a semente que germina
Primeiro na água e depois no ar. Dá mais exemplos sem ser de girassol. Qual outra que Essas também? aqui, o trigo, a lentilha, temos outras aqui, o arroz, o feijão azuki, a soja. Importante falar do arroz, né, Jane? O arroz branco, ele não é indicado para germinar, tá certo, Jane? Tá certo. Porque o arroz branco, ele já foi refinado, ele já teve a perda de nutrientes necessários e agora ele não tem um valor nutricional bom para germinação. Então tem que ser o arroz integral. Continua, Jane. Vamos ao processo da semente de girassol. Após esse período de água, eu vou jogar a água fora, vou lavar a semente, lavo umas 2 vezes e agora ela vai ficar no período de ar, sem água, para esperar o momento em que o narizinho vai romper. Então nós fazemos isso aqui, deixamos a semente escorrendo inclinada. Quem não tem, igual você fez uma telinha, pode escorrer numa peneirinha. Pode escorrer numa peneira, correto. Ela vai ficar pelo mesmo período, de 8 a 12 horas fora da água. Fora da água, correto. Tá? Após esse período, ela vai apontar o narizinho como está essa semente aqui. Vamos mostrar então, isso então. Nesse ponto, a semente está no... Aqui a gente tem uma sementinha com um narizinho branquinho aparecendo, bem pequenininho, né, Jane? Isso. Esse é o momento máximo de nutrientes, de vitalidade dessa semente. Olha só que poder, ela está gente. cheia de energia vital. Uma pontinha branca, pronta para trazer muito nutriente para o corpo. E nesse caso aqui, Jane? Nesse ponto, ela é uma semente forte. Nesse de apontar o narizinho. De apontar o narizinho. O fungo não se apodera dessa semente. Então isso é bom para a flora bacteriana intestinal, muita imunidade, não é isso, Jane? Aumenta todos esses nutrientes, traz reserva para você melhorar a defesa orgânica em todos os sentidos. Agora, nesse passo aqui, nós ainda podemos consumir. Então vamos separar, Jane. Nós temos uma que já tem o narizinho maior, né? Isso. Aquela que nós mostramos com leve narizinho, essa maior. E essa aqui que já passou do ponto. E essa que já passou do ponto. Então vamos entender a diferença, porque isso faz toda a diferença no valor nutricional. Apontou o narizinho, está excelente. Isso. Isso aqui tem quanto tempo depois, Jane? Tem mais 8 horas a mais. 8 horas ela já está no ponto limite. Isso. E essa daqui já passou do ponto. Não deve ser consumida. Isso. Porque o fungo já pode ter se apoderado dessa semente. Ela já ficou fraca para consumo. Ok. Certo? E desse ponto, Jane, o que mais que a gente pode fazer aqui? Então aqui com essa semente de girassol, que é uma semente com casca, nós podemos fazer suco com ela, sopas. Tá? E daí vocês fazem toda a alimentação viva. E aqui que toda a vocês alimentação. consomem. E se eu quiser fazer o uso da semente de girassol na alimentação, na comida, aí seria a sem casca. A sem casca. Que só germina 8 horas na água. E depois já deve ser consumida. Imediatamente ser consumida, lavada e ser consumida. E esse ponto aqui, Jane? Agora, quando eu tenho minha semente germinada, passei por esse período, eu vou dar o exemplo aqui do girassol e do trigo. Passei por esse período de germinação na água e no ar. No dia seguinte, eu planto. Eu coloco humus, porque humus não tem química, humus de minhoca. E para quem não tem humus em casa, temos casas especializadas, não é isso? Temos casa que vende, até na própria Flora você pode pedir humus, você consegue também humus orgânico, se quiser. Então nós jogamos a semente de girassol por cima, não há necessidade de jogar terra por cima dela, como vocês podem ver. Esse broto de girassol, ele tem 2 folhinhas, então ele vai ser comido como salada. E aqui nós temos exemplo do trigo,
que é para fazer este capim. Olha que lindeza, gente. Esse aqui está começando a brotar para vocês verem como é que faz a plantação. Depois de quantos dias fica assim, Jânio? Já começa a nascer os capinzinhos? 2 dias depois que foi plantado, ele já começa a romper o narizinho. Então, esse é de trigo, 2 dias depois que saiu do processo de germinação. E aqui é a etapa de evolução, né? Ele está crescendo para depois ficar essa coisa linda que está aqui. Olha que lindeza. E como é que consome? O ideal seria consumir em Nós que fase? só devemos, só um minutinho, borrifar, não devemos molhar para encharcar. Nós só borrifamos 2 vezes por dia. Não temos condição de comer o capim, então nós colocamos ele em suco, batendo no liquidificador ou passando no processador de alimentos para poder extrair o suco. Nós falamos sobre o broto de terra e agora nós vamos falar um pouco sobre o broto de ar. Aqui eu tenho uma semente de alfafa que está ainda em andamento. Aqui ela já virou broto. A folhinha dela já ficou verde, já clorofilou. Então, quando sai as folhinhas, está no ponto. Isso. Ela levou aquele período de 8 a 12 horas na água, daquela forma que eu ensinei, e agora ela ficou dias no ar, até virar a folhinha. E tem um período máximo para consumo? Não, e dependendo do calor. Quem vai determinar isso é o clima, tá? Aqui nós temos a sementinha de amaranto, que ela é um broto também. Toda semente minúscula é broto de ar. Só que a semente amaranto, ela não vai clorofilar como a semente de alfafa, tá? E nós já podemos comê-la nesse ponto que está aqui. Então ela não sai folhinha, né? Ela não sai folhinha, tá? E aqui nós temos o broto do feijão moyashi, que nós vamos deixar também crescer até apontar as 2 primeiras folhinhas. E agora a Jane vai explicar pra gente o que é esse prato aqui super rico que você fez com essas sementes germinadas. Explica pra gente, Jane. Bom, aqui tem abobrinha italiana, tudo cru, claro. Com tomate seco feito no sol, tem castanhas do Pará germinada, nozes. A couve, que parece que foi refogada, ela foi cozidinha na mão, com o calor da mão, beterraba e mini tomatinhos recheado com um patê de girassol com nozes. Que foi feito com essa depois de germinada, Depois de germinada, é claro. E aqui tem um pãozinho que eu posso servir esse patê no pãozinho para acompanhar a minha refeição. Também feito das sementinhas germinadas. Também feito de sementes germinadas. Isso tudo precisa de conhecimento, né, Jane? Conhecimento. Por isso, para você sobre que cada teve semente. interesse sobre cada semente, veja na nossa página o tempo necessário para cada uma dessas sementes para fazer a germinação, o tempo certo para os brotos, como a Jane apresentou, e o tempo dessas aqui para poder conseguir começar a clorofilar. Não é isso, Jane? Isso. Acompanhe com a gente e na próxima edição nós vamos mostrar como aproveitar esses lindos brotos para fazer aquele famoso suco verde, o verdadeiro suco verde da alimentação viva. Não é isso mesmo, Jane? Então foi um prazer. Muito obrigada por essas informações super valiosas, viu, Jane? E nós aguardamos vocês na próxima edição. Obrigada e até a próxima. Obrigada.